Gostaria de compartilhar um texto o qual o Espírito Santo colocou no meu coração, no meu espírito, nesta noite. Está no livro de Josué, no capítulo 5, do versículo 2 em diante. Josué 5, 2 em diante. Algo que Deus colocou no meu coração, no meu espírito, em nome de Jesus. Josué 5, 2 em diante diz assim: Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez passar para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porquanto todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia o circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhe não havia deixar de ver a terra, que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e estes Josué circuncidou porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por esse momento tão especial que nós estamos na sua presença. Pai, a tua palavra ela é poderosa, ela é tremenda. A tua palavra ela nos fortalece, ela nos edifica, ela gera fé, ela traz libertação. A tua palavra nos alimenta, nos sustenta. Espírito Santo, fala conosco através desse texto santo, e que o nome do Senhor seja glorificado através da revelação dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título: Como receber as promessas. Como que eu e você podemos receber as promessas que está inserida na palavra de Deus. Muitas vezes nós aprendemos de uma forma errada. Nós aprendemos que nós devemos buscar as bênçãos de Deus. Até muitos fazem campanha da bênção, campanha da prosperidade, campanha isso, tal. E nós crescemos com essa mente de buscar bênção e bênção. As bênçãos de Deus são para todos nós. Até mesmo para os incrédulos, Deus o abençoa. Mas as promessas de Deus são para os filhos. Talvez o sonho de você ter uma casa própria, Deus proporcionou essa casa, foi uma grande bênção. E hoje você talvez não dá tanta, não é tão grato por aquilo que você tem. Você um sonho de ter um carro, você adquiriu esse carro, foi uma grande bênção, um trabalho, uma grande bênção, uma vitória, uma grande bênção, uma conquista. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas, são bênção. De você ter saúde, uma grande bênção, uma dádiva do Senhor. Mas as promessas de Deus, elas são eternas. As promessas de Deus, aquilo que Deus fala, elas vão se manifestando dia após dia. E quando eu e você cremos nas promessas, Deus vai concretizar. E as promessas não é para todos, as promessas é exclusivamente dos filhos de Deus. Antes que o povo entrasse na terra prometida, depois que eles adentraram ali na terra prometida e começassem a conquistar aquela terra que era uma promessa de Deus, Deus tinha que fazer alguns ajustes ainda com esse povo. Porque era o povo que Deus tirou lá do Egito, com a cultura do Egito,
com toda a mentalidade do Egito, por mais que aqueles homens guerreiros que eram treinados lá no Egito, eles foram ficando durante a caminhada no deserto, porque a Bíblia fala que eles não entraram na terra prometida pela desobediência ao Senhor, e Deus se irou com eles e liberou uma palavra que eles não entrariam, mas os filhos, aqueles que nasceram no deserto, esses sim, eles entraram na terra prometida. E agora eles tinham cruzado o Rio Jordão, e eles estavam diante agora das conquistas. E Deus vem e traz uma palavra para Josué. Deus queria fazer alguns ajustes com o seu povo, para que esse povo estivesse usufruindo da terra que emana leite e mel. Nós sabemos que o mel é a essência do mundo vegetal, né? E o leite é a essência do mundo animal. Então aquilo que vem do vegetal, aquilo que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá vigor, que nos dá vida, então são essa essência que nós temos direito como filho de Deus. Você tem direito de uma essência de Deus para a sua vida, para que se você crer, eu e você, nós vamos usufruir do melhor dessa terra. Mas Deus traz algum ajuste para que esse povo pudesse entrar e conquistar. E era a última vez que esse povo ali se concentrou, e Deus traz uma palavra para que esse povo tivesse que passar pela circuncisão. E a Bíblia diz que os guerreiros, os homens guerreiros que saíram do Egito, esses homens pereceram no deserto. Então precisava, aquele jovem, aqueles que nasceram no deserto, eles não eram homens de guerra, eles não sabiam guerrear. E como eles não sabiam guerrear, eles precisavam aprender e viver totalmente do Senhor, porque aqueles que eram guerreiros, eles tentaram fazer as coisas do seu jeito, agir pelo seu braço forte, tomar as suas próprias decisões, e foram rebeldes contra o próprio Deus. Mas aqueles que nasceram no deserto, eles não eram homens de guerra, eles não eram homens de batalha, eles não sabiam guerrear. E agora Deus manda com que eles parassem, assentassem, e Deus traz uma palavra para Josué. Quando o Senhor fala, esse povo aqui não é um povo de guerra. Eles não sabem brigar. Eles não sabem guerrear. Eles nasceram lá no deserto. E eles estão diante de muitas batalhas, de muitas adversidades, de muita oposição. E para que eles possam vencer, para que eles possam triunfar, para que eles possam conquistar, eu preciso circuncidar. A circuncisão é uma aliança que Deus já tinha feito com Abraão. Lá em Gênesis 17, do versículo 23 até o 27, nós vemos quando Abraão tinha já 99 anos de idade, tinha o seu filho Ismael, e Deus fala com Abraão para que ele fosse circuncidado, ele, toda a sua casa, e todos aqueles também o qual ele tinha comprado como escravo. Então Abraão ele foi circuncidado, e essa era uma aliança, um concerto. Não era uma coisa estranha. Quando nós lemos a história, era costume de algumas nações, alguns povos, algumas etnias, eles circuncidavam quando esse jovem já passava a ser uma pessoa de maior. Mas Deus fala aqui no sentido de uma aliança com eles. E agora Deus quer ter uma aliança com eles, uma conversão de coração, e por isso que o Senhor faz com que eles fossem todos circuncidados. E ali eles ficaram um período. A circuncisão é uma pelezinha do pipi da criança que eles cortavam, mas eles já eram adultos agora, e aquilo trazia uma dor, dava febre, uma mal disposição, e por isso eles tiveram que ficar ali no arraial, parado, porque eles não tinham força. Era um momento de dor, de meditação, de reflexão daquilo que estava por vir na vida deles. E agora o Senhor fala com Josué. E a Bíblia diz que Josué, então, ele pega pedra, ele faz faca, e ali ele começa a circuncidar todo o povo, toda a nação de Israel. Essa era a última parada deles. Talvez seja, nessa noite, Deus te trouxe aqui para falar com você, que você terá uma dimensão da graça do Senhor a partir de hoje na sua vida.
de uma maneira tão grande, tão poderosa, de uma transformação, de uma mudança, de algo que Deus toca no seu coração aqui nessa noite, de uma aliança que o Senhor está falando conosco, através da sua palavra, para que eu e você possamos usufruirmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então Gigal ficou por um nome, deu seu nome ali de apróprio, aquilo que Deus tirou lá do Egito, toda a mente lá do Egito, toda aquela mente contaminada, tudo aquilo que eles vivenciaram e viveram, que foi passado para os seus filhos, que eles tiveram a cultura, o costume. Muitas vezes o Egito na Bíblia está falando sobre o mundo lá fora. Muitas vezes o Egito simboliza o mundo lá fora. E muitas vezes nós nascemos no mundo, se criamos no mundo e vivemos para dentro da casa do Senhor. E nós estamos aqui, mas a nossa mente, a nossa maneira de ser, de pensar, as nossas atitudes, muitas vezes nós tentamos compartilhar com as coisas do mundo, fazer as mesmas coisas que o mundo lá fora faz. Isso pode ser um peso, isso pode trazer derrota para a minha vida, para a minha família, no meu casamento, na minha empresa, nos meus negócios. Por isso que muitos estão quase lá, ainda não entraram, e muitos não conseguem usufruir das promessas que Deus tem na sua palavra, porque precisa fazer alguns ajustes com o Senhor. Eles não tinham capacidade. Às vezes nós ainda não temos uma experiência, nós nunca enfrentamos algumas adversidades, algumas situações, e para que eu e você possamos enfrentar algumas situações, nós precisamos estarmos preparados. Porque se eu não tenho preparo, não tenho capacidade para que eu possa administrar ou vencer algumas situações que surgirão na minha vida, então eu vou ter uma perca, eu vou ter algumas derrotas, algumas decepções. Se eu vou fazer um vestibular, por exemplo, sem um preparo, eu posso ter algumas frustrações na minha vida. Se eu entro num casamento sem preparo, sem conhecimento, sem a bênção, sem a dádiva, sem o favor de Deus, eu posso enfrentar algumas adversidades, porque muitas vezes eu tomo algumas decisões na minha vida e ajo como as pessoas lá fora, lá do mundo. Muitas vezes nós damos tiro na escura e não atentamos para a palavra de Deus. Muitas vezes nós podemos ter algumas adversidades no nosso trabalho, e se nós não tivermos preparado, nós esmorecemos algumas percas que nós podemos ter na nossa caminhada. E se nós não tivermos um preparo, muitas vezes psicológico, uma estrutura, até mesmo, isso traz algumas frustrações nas nossas vidas. Nós precisamos nos prepararmos para enfrentar, todos nós precisamos de treinamento para enfrentar as dificuldades e as situações que porventura surgirão nas nossas vidas. Eu e você precisamos de um treinamento. Era exatamente isso que Deus estava fazendo com eles. O povo, os homens de guerra, todos eles tinham falecido. Agora eles precisavam vencer, precisavam lutar. E para que eles pudessem vencer e lutar e triunfar e usufruir das promessas, era preciso realmente fortalecer uma aliança com Deus. Precisa ser uma transformação. Quando Paulo escreve a carta dos Romanos, no capítulo 2, ele está falando ali sobre a circuncisão, como ele não fala não uma coisa interior ou exterior, mas é uma transformação especificamente. Quando nós olhamos para Deuteronômio 2:29, ele fala sobre uma circuncisão no coração do homem e no espírito do homem, para que o homem possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu preciso ter um coração transformado, um coração que já foi circuncidado pela aliança. Ou seja, essa circuncisão, muitas vezes ela causa algum desconforto, alguma dor nas nossas vidas. Ninguém desfruta de todas as promessas que Deus tem para ele, se ele não tem uma transformação no seu coração, na sua mente, na sua maneira de viver. Todos nós, para que eu e você possamos usufruirmos de tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de uma mudança, de uma transformação da nossa mente, uma transformação do nosso coração. A Bíblia fala que 8 dias, quando completava 8 dias, a criança, o menino deveria ser circuncidado.
Mas no nosso caso, muitas vezes nós temos um encontro com Jesus com 20 anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos, 50 anos. E é esse exato momento que Deus circuncida o nosso coração, que há uma transformação no nosso coração. Por isso que muitas vezes não basta dizer, eu tomo posse em nome de Jesus, eu tomo posse, se ainda não existe uma transformação dentro do meu coração. Porque alguns estão quase lá, mas ainda não usufruíram. Por quê? Porque Deus, muitas vezes, Ele vai fazer alguns ajustes dentro de nós. Existem coisas que eu tenho feito, que eu preciso de uma mudança, de uma transformação. Algumas coisas que eu fiz lá atrás, que eu preciso me arrepender, que eu preciso confessar. Algumas coisas que não está dando certo, talvez o meu ministério, o meu casamento, no meu trabalho. Algumas coisas, alguma área da minha finança, algumas situações que ainda não estão desenvolvendo como deveria desenvolver. Eu estou na casa do Senhor, eu estou andando, eu estou junto, eu estou ligado ao corpo de Cristo, mas ainda eu não consigo me libertar, eu não consigo uma mudança, eu não consigo tocar em tudo aquilo que Deus tem para mim. E aí nós ficamos frustrados, porque muitas vezes nós não deixamos Deus trabalhar sobre as nossas vidas. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que aquilo que teus pais não fizeram por você quando você era criança, Ele vai fazer agora. Aquilo que o teu pai nunca te ensinou, aquilo que o teu pai nunca ministrou na sua vida, aquilo que o teu pai nunca fez para você, e que você nunca aprendeu, que teu pai talvez nunca te disciplinou também. Então Deus está dizendo, eu vou fazer isso, eu quero fazer essas coisas para que você possa usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem das promessas de Deus para as nossas vidas. Agora Josué tinha que fazer o papel de pai para toda aquela nação. O papel de pai, ele tinha que amar. Aquele que ama você, é a pessoa que te ama, a pessoa que te protege, é a pessoa que cuida de você. E muitas vezes, amado, aquilo que teu pai não fez, que traz alguns prejuízos para nossas vidas, muitas vezes a figura paterna, ela traz alguns prejuízos na nossa vida, no nosso crescimento. Se tornamos muitas vezes a frustração, muitas vezes o nosso pai não foi uma referência para aquele filho. Isso traz algumas frustrações para as nossas vidas. Isso traz alguns prejuízos para nós. A falta desta paternidade. E nós vemos a palavra do Senhor, quando Paulo, ele assume a paternidade espiritual de Timóteo, e Timóteo se torna o maior pastor ali da Ásia, um homem que foi ensinado, que foi cuidado, foi ministrado, quando Paulo se torna ali um pai espiritual. Quando você vê Noemi, ela se tornando uma mãe espiritual de Ruth, e vemos o que Deus fez através da vida de Ruth, a geração da vida de Ruth, né? Que nós vemos que ali veio a geração de Davi, e sucessivamente vem a de Jesus. Quando essa sogra orientou, direcionou, ministrou na vida de Ruth, assim como Paulo ministrou na vida de Timóteo, isso vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Deus vai colocar pessoas para que cuide de nós. E quando Deus nos coloca dentro da casa dele, quando Deus nos coloca, Ele vai colocar pessoas para cuidar de nós, pessoa para nos amar, pessoas para estar falando, ministrando, e muitas vezes isso nos envergonha, de ter uma pessoa que vai cuidar de nós, que vai tocar nas nossas feridas, na nossa chaga, algumas áreas das nossas vidas que nunca alguém tocou, que nós nunca se abrimos, nunca compartilhamos, nunca
abrimos o coração para contar aquilo que aconteceu conosco, muitas vezes isso dói, isso traz um certo desconforto para conosco. Mas é exatamente isso que Deus faz. Agora Josué, ele se torna como o pai de toda aquela nação. Ele tocou ali na intimidade de cada um daqueles homens. E todos eles sentiram a tristeza, a dor. Alguns tiveram febre, alguns passaram mal-estar. Porque Josué, como pai, ele tocou na intimidade de todos aqueles homens. E Deus, Ele quer usar as nossas vidas. Ele vai usar vidas para ministrar aos nossos corações. E geralmente os homens são aqueles que mais se escondem. Às vezes uma doença, uma enfermidade, se você pergunta para ele, está tudo bem? Está tudo bem. As mulheres já são mais abertas para confessar, para contar, para abrir o coração, mas os homens por si próprios, eles são mais fechados. Às vezes para o próprio médico, ele tem dificuldade de contar aquilo que está passando com ele, o sintoma do que ele está passando, porque existe um peso, ele se fecha. E não compartilha, não conta o que está passando com ele. E ele precisa de um tratamento, precisa de uma cura. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer tocar as nossas vidas, Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar de algumas coisas, fazer alguns ajustes nas nossas vidas, para que eu e você possamos usufruirmos e tomar posse de todas as promessas que Deus tem inserido na sua palavra para com as nossas vidas. Porque Deus vai transformar a sua vida a partir de hoje. A área da sua vida que você achava que estava esquecido, Deus vai tirar algumas coisas de nós. Muitas vezes Deus tira algumas coisas, Ele permite que algumas coisas, algumas percas nós tenhamos, para que Ele possa tocar nas nossas vidas. Muitas vezes Deus permite até mesmo a perca de um trabalho. Muitas vezes Deus permite a perca de um namoro, porque aquele namoro estava impedindo o teu projeto de vida, teu relacionamento com Deus, a tua comunhão com o Senhor. Existem algumas coisas que muitas vezes estão ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas, e que Deus, com muito amor, com muito carinho, Ele vai permitir que seja tocado nessas áreas, porque essas áreas precisam de uma mudança, de uma cura, de uma libertação, e muitas vezes isso gera um certo desconforto no nosso coração. Isso muitas vezes dói, isso muitas vezes fere, isso muitas vezes faz com que nós passamos até mesmo a noite acordado, dia, semana, sofrendo porque a área das nossas vidas foi tocada. Mas se Deus está tocando, Ele está tocando para transformar, para curar, para libertar e para restaurar. Nós vemos o que Ele fez com Jacó, lá no vale de Jacob, lá em Gênesis 32, a partir do 22, se não me engano. Quando Jacó vinha agora rico, próspero, e o Senhor, aparece ali o Senhor naquela noite, e luta, onde que a Bíblia diz que foi até o raiar do sol, e luta, e a Bíblia diz que ali o Senhor toca na coxa de Jacó. E Jacó, nós sabemos que era um homem enganador, suplantador, enganava, manipulava. O nome dele já dizia isso. E agora o Senhor queria mudar, porque Deus tinha uma promessa na vida do seu pai, na vida do seu avô. Deus tinha uma promessa, mas do jeito que ele estava, do jeito que ele adquiria, do jeito que ele manipulava, do jeito que ele traía, o propósito de Deus não poderia ser confirmado na vida dele. Deus não poderia. E aí o Senhor veio e toca na coxa dele, toca no tendão de Aquiles dele. E a partir daquele momento, cada vez que as pessoas olhavam para Jacó, e Deus transforma ele de Jacó para Israel, as pessoas conheciam este homem de longe, aonde que ele estivesse, pela forma o qual ele caminhava. Quando Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, o Senhor vai tocar no nosso coração, na nossa vida, fazer uma transformação, uma circuncisão dentro de nós.
que a partir daquele momento você vai começar a andar de forma diferente. A sua caminhada, os seus passos será diferente. As pessoas vão olhar para você aonde que você estiver. Eles vão olhar para a tua vida e vai ver que você caminha de uma forma diferente, que você tem um passo diferente dos demais, porque Deus tem uma promessa na sua vida, porque você tem um coração circuncidado, houve uma transformação no seu coração, na sua vida, no seu interior. Porque se isso não acontecer conosco, nós corremos o risco de estarmos dentro da casa de Deus, mas vivermos lá fora, exatamente como o povo do Egito, como o povo do mundo. Por isso que Deus diz: hoje eu tirei o opróbrio desse povo, tudo aquilo que eles trouxeram do Egito, hoje eu tirei da vida deles. A partir de agora, esse povo, eles vão conquistar, eles vão partir desse lugar que eles estão parados. Ali Gilgal, quer dizer o lugar do começo, da uma nova partida. Foi ali em Gilgal, aonde que foi ungido o primeiro rei de Israel, Saul. Ele foi ungido ali em Gilgal. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus, e eu sou um profeta na tua vida, para profetizar que a partir de hoje, o teu espaço vai ser diferente. As pessoas vão olhar para você e vão atentar para a maneira que você anda, a maneira que você caminha, a maneira que você fala. E a partir de hoje, Deus vai trazer, liberar as promessas, as provisões que está inserida na palavra dele, porque ele já é uma bênção na sua vida, mas Deus tem promessa para cumprir na vida de cada um de nós. Por isso tome posse desta palavra, porque a partir de hoje Deus toca nos nossos corações para uma nova caminhada, para trocar muitas vezes o nosso nome, trocar a nossa mente, o nosso coração, porque Deus é fiel à sua palavra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite você recebe uma dupla porção do Senhor. Nessa noite você está recebendo essa dupla porção, do fraco para se tornar forte, do abatido para se tornar um ilustre, porque Deus é fiel à sua santa palavra. Não bastava somente entrar na terra prometida, mas eles precisavam ter uma vida transformada, mudada, se afastar de tudo aquilo que eles tinham aprendido no deserto. Por isso que o Senhor diz, nesse dia, o Senhor: hoje eu resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Quando Jesus estava na cruz, ele estava ali crucificado, escrito em cima, estava Rei dos Judeus. Jesus estava ali sendo ferido, ali crucificado, sofrendo, para fazer uma aliança conosco, que ele morreu e ressuscitou. E quando nós o aceitamos a ele no nosso coração, conforme está escrito em Romanos 10, 9, se com a tua boca você confessar e o seu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com a boca você confessa para o juízo e com o coração você crê para a sua salvação. Nesta noite o Senhor está fazendo algo extraordinário neste lugar aqui. O Espírito Santo de Deus está trabalhando, ministrando aqui, porque Deus quer mudar essa situação. Até quando você vai ficar somente nas promessas? Somente aguardando? Não, Deus quer cumprir as promessas na sua vida. Quando eu reconheço a minha paternidade em Cristo Jesus, quando eu reconheço que Deus levanta pessoas para cuidar de mim, quando eu reconheço que Deus levanta a pessoa com autoridade sobre a minha vida para proteger, isso vai fazer com que as promessas de Deus sejam desencadeadas sobre a minha vida. É exatamente isso que Jesus fez para conosco. Nós temos Jesus como nosso Pai,
E as promessas do Senhor, aquilo que Ele liberou, que Ele conquistou, e tudo aquilo que Adão e Eva perderam, Ele restituiu, resgatou novamente, porque aquela coroa de espinho que estava na cabeça de Jesus, aquele cetro que era uma cana, aquilo ali simbolizava o reino de Satanás. O reino de Satanás, simplesmente quando Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a terra, e que o homem comeria do opróbrio da terra, ali estava manifesto o reino de Satanás. E Satanás não tem coroa de ouro, ele não tem um cetro de ouro, até a coroa de espinho que era dele, Jesus tomou, até o cetro que ele tinha, que era uma cana, Jesus tomou e restituiu e transformou, e hoje Ele nos fez reis e sacerdote, para que eu e você governamos sobre a face da terra. Por isso que nós precisamos entender a nossa paternidade em Cristo Jesus. Quando você entende a função, aquilo que o Senhor é e aquilo que Ele significa para conosco, nós vamos colher o melhor dessa terra, nós vamos comer o melhor dessa terra sem mesmo ter plantado. Promessa você nem precisa ter plantado, porque ela vai se concretizar na sua vida. São algo que Deus liberou e que ela vai acontecer. E para isso muitas vezes nós precisamos ter perseverança, nós precisamos ser obedientes e nós precisamos ser pacientes, para que nós possamos usufruirmos dessas promessas que Deus tem para as nossas vidas. As promessas são eternas, são algo que vai nos impulsionar de glória em glória, de passo em passo, e você começa a usufruir numa dimensão tão grande e tão poderosa. Só que infelizmente a nossa mente foi condicionada para nós viver só uma vida de bênção, só como nós tivéssemos alegria momentânea. Até uma pessoa com câncer na garganta e consegue falar já é uma bênção. Mas as promessas é diferente. E as promessas são para os filhos. E para que o Senhor, para que eles pudessem usufruir de toda da terra que mana leite e mel, precisava passar por esses ajustes. E esses ajustes, foi ajuste que doeu, foi ajuste que feriu, foi ajuste que eles sentiram no seu próprio físico. Como que você vai ser um Josué? Porque tem muitas pessoas que elas estão no Egito, condicionada a mente dela no Egito, e elas precisam também usufruir das promessas. Existe uma geração que vai entrar na terra prometida, mas que essa geração precisa de uma circuncisão no seu coração. E você, eu e você, Deus usa cada um de nós para fazer o mesmo papel de Josué. E que muitas vidas que Deus vai colocar para você, e que você vai ter que aprender a trabalhar com ela. Você muitas vezes vai precisar trabalhar mais na intimidade com ela, para que essa vida seja tocada, essa vida seja curada, essa vida seja liberta, para que essa vida seja ajustada. Eu e você, nós temos que ter a consciência que Deus usa a vida e abençoa a vida e trabalha sobre a vida através de vida, que Ele quer usar a minha vida. Se imagine você fazendo o papel de Josué, para que todo aquele povo estivesse herdando as promessas da terra prometida. E Deus nesta noite está nos levantando de uma voz profética, que Deus vai começar a manifestar e liberar uma geração, e essa geração vai entrar na terra prometida, mas antes Ele vai colocar nas suas mãos, para que você o cuide, para que você o trate, para que você
você esteja ali trabalhando com ela e cuidando das suas feridas, da sua chaga, mas para isso nós precisamos deixar que Deus trabalhe e haja nas nossas vidas. Senão nós vamos ficar quase lá. Porque se eles não tivessem sido circuncidados, eles teriam morrido diante das adversidades, diante das batalhas que eles enfrentaram. Por isso que Deus usava a vida de Josué diante das batalhas. Josué diz: não temas, porque o Senhor está na frente da batalha. Do Senhor é a guerra, o Senhor peleja por nós. Sempre Josué trazia uma palavra para eles quando eles tentavam se intimidar, tentavam se acovardar diante das fortalezas, diante das oposições, diante de Jericó. Josué diz: não tema, porque vocês vão ver a vitória, a forma que Deus vai colocar nas suas mãos. Por quê? Porque eu e você, nós temos uma aliança com Deus. Por eu e você, talvez você nunca pegou numa espada no sentido físico para lutar, mas por isso que a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo Jesus, para destruir sofisma e fortaleza, porque Deus é fiel. Tudo que eu e você precisamos é crer na palavra de Deus, é examinar as Escrituras, aquilo que Deus falou com Josué, no capítulo 2, versículos 6, 7, 8 e 9, ele diz: não deixe de meditar nesse livro todos os dias da sua vida, examine, leia, dia após dia, não distancie desse livro, não deixe de meditar todos os dias da sua vida. Quando você ler aqui Josué 2, e você, aliás 1 e versículo 7, diz: tão somente esforça, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme tudo que a lei que o meu Senhor Moisés te ordenou, e dele não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Tenha ânimo, esforce, creia. Talvez o inimigo tenha batido no teu casamento, na tua finança, na tua empresa, na tua saúde. Mas lembra que tem promessa. Talvez você esteja enfermo. Isso está escrito em Êxodo, Deus falando com o povo. Êxodo 15. 26, ele diz: se você atentar à minha palavra, os meus mandamentos, eu não permitirei que a doença, as pragas do Egito atinja a sua vida, porque eu sou o Senhor Deus que te sara, o Deus que te cura. Se você meditar na palavra de Deus, se você estiver examinando a palavra de Deus, Deus não vai permitir que as doenças que estão no mundo lá fora, tudo que está causando um pânico, tudo que causa uma aflição, um medo na vida das pessoas, existe uma promessa de Deus para a tua vida que elas não vão te atingir, porque Ele é o Senhor Deus que te sara, Ele é o Senhor Deus que te cura. São promessas que você pode ter e viver uma vida e usufruir, regozijar de todas essas provisões para com você, porque Deus é fiel à sua palavra. Você tem promessa na sua vida espiritual, material, financeira, sentimental, ministerial, profissional, empresarial. Existem inúmeras promessas da parte de Deus, e que muitas vezes eu estou quase lá, mas ainda não cheguei lá. Eu estou quase tocando, mas ainda eu não toquei. Precisa talvez alguns ajustes na minha vida.
Precisa talvez de eu mudar algumas situações. Preciso mudar a minha maneira de caminhar. Assim como Deus tocou em Jacó. E a partir daquele momento, o seu caminhar era um caminhar diferente. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele toca sobre as nossas vidas. E eu profetizo sobre cada um de vós, que as pessoas vão olhar para você e vai ver algo diferente na sua face. Vai ver algo diferente no seu sorriso. Vai ver algo diferente no seu abraço. Vai ver algo diferente no teu aperto de mão. Vai ver algo diferente na tua casa. Os vizinhos vão ver algo diferente em você. Quando existe uma mudança, uma transformação, eu profetizo na vida de cada um de vocês. Como os países avançados, os países de primeiro mundo, quando um vizinho ele chega numa casa, num bairro, ele faz um bolo, traz ali uns refrigerantes, faz um salgadinho, ele convida todos os vizinhos ali, olha, venha celebrar comigo, que eu sou um novo vizinho de vocês. Eu profetizo a partir de hoje na vida de cada um de vós, que os vizinhos olharão para vocês e se regozijarão com vocês, porque algo diferente vai começar a acontecer na vida de você, no teu trabalho, na tua empresa, no teu negócio, na tua finança, aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. As pessoas ficarão pasmo. O Senhor diz, não se espante, não fique pasmo, só crê, porque Deus fará que você conquiste a terra, que nós conquistamos a terra, porque Deus é fiel à sua palavra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, Senhor. Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Senhor está ministrando, o Senhor está mudando a sorte de muitas vidas hoje. O Senhor está mudando uma página, um recomeçar, um novo começo na sua vida, de uma forma diferente, grandiosa, tremenda e sobrenatural, porque Deus é fiel à sua palavra. Oh, vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor com cântico, em nome de Jesus. Louvado seja teu nome, ó Pai. Tu és lindo, Jesus. Não saia daqui, nós temos um tempo ainda. Vamos cantar uma parte do cântico. Ainda gostaria de orar com você. Eu estava orando essa semana, eu digo, Deus, a palavra que o Senhor me der, a hora que eu estiver ministrando, eu nem sabia o que eu ia falar nessa noite. Eu digo, eu quero que o Senhor mande teus anjos e ministre para teu povo na igreja. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no nosso meio. Que algo grande e poderoso está acontecendo no meio da igreja. Oh Senhor, grande és tu, Pai. Eu quero levantar a ti minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor. Enche este lugar com tua presença e faz descer teu poder. É nós que estamos aqui. Eu quero levantar a ti minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor. Enche este lugar com tua presença e faz descer teu poder. A nós que estamos aqui e creio em ti, Jesus, e do que farás em mim. Eu creio e creio em ti, Jesus.
no que farás em mim, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso Filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso Filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso Filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso Filho de Deus, e creio em Ti, Jesus, e no que farás em mim, e creio em Ti, Jesus, e no que farás em mim, em mim, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso Filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso Filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso Filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso Filho de Deus. Oh, Senhor. Aleluia, Senhor. Pai de amor, Deus de graça, nós oferecemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque Tu és santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Pai. Nós somos enamorados do Senhor, nós somos apaixonados pelo Senhor. Tu és lindo, Jesus, Tu és lindo, Senhor, Tu és magnífico, Espírito Santo de Deus, honra e glória. Pai, nessa noite estenda Tuas mãos sobre a Tua igreja, sobre cada vida, cada família, cada um dos Teus filhos que estão aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, toca-nos. Espírito Santo, ministra-nos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu profetizo um povo de um caminhar diferente, de um sorriso diferente, de um andar diferente. Eu profetizo um povo cheio da graça, cheio do favor, cheio da alegria, cheio de paz. Eu profetizo sobre um povo vitorioso, o povo da promessa. Ora, babachori, adarabaya, curiandabasheba, rabashoma. Espírito Santo de Deus, ministra-nos, ministra-nos, enche-nos, enche-nos. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedor, você é filho de Deus,
Você tem promessa de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua finança, sobre o teu casamento, sobre a sua empresa. Você tem provisão de cura, de libertação, de prosperidade, de abundância, de abastança. Você tem o direito de usufruir do mel. Você tem o direito de usufruir do leite. Nós somos o povo de Deus. Somos a raça eleita, propriedade exclusiva. Somos a nação santa. Oh Senhor, Espírito Santo de Deus, libera, Senhor, dessa graça, desse favor sobre teus filhos, oh Pai. Eu abençoo a semana de paz, uma semana de tranquilidade, uma semana de gozo, uma semana de felicidade, de sonho e projeto realizado. Povo livre, povo próspero, povo abundante, povo que come o melhor dessa terra. Deus está te tocando. O Espírito Santo está na sua vida. O Senhor está na frente desta batalha. O Senhor está pelejando por vós. Do Senhor esta guerra. Não tema, não te espante, não desanime, não retroceda, porque nesta noite você já recebeu a chave da vitória. Em nome de Jesus, estenda tuas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para levar a sua amada igreja. Amém. Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Aleluia. Um abraço do seu irmão, da sua irmã, um aperto de mão, ótima semana, que Deus abençoe.